telespectadores do Entre Linhas, que bom tê-los aqui novamente conosco nessa sexta-feira. Sexta-feira que é tão esperada por nós, que é quando a gente vai poder ter uma oportunidade de conversar, de debatermos alguns assuntos sempre importantes, interessantes e de relevância. E também importante e relevante é a presença de quem vem nos dar a honra de comparecer conosco aqui e participar dessa conversa, porque na verdade não é uma entrevista, né? É uma oportunidade de um bate-papo entre amigos. E nesse bate-papo entre amigos a gente conta com vocês aí do outro lado para nos darem depois o feedback através do Facebook, através do YouTube, né? E lembrando que o programa vai ao ar todas as sextas a partir das 18 horas. E caso não conseguir assistir no dia, depois os programas estarão disponíveis no YouTube. É só ir lá na TV Atualidade, no YouTube, que os programas, esse e os outros, estarão todos à disposição. E vocês podem ver que o Adão arrasou, né? O Adão Cleito, nosso convidado de hoje, arrasou no figurino, né? Está muito elegante e vocês já vão entender o porquê desse traje tão especial, né? O Adão, que é o nosso convidado de hoje, Adão Cleito, vereador, professor, artista, coreógrafo, enfim, é multifacetado, né? E é essa característica que nos encanta na pessoa do Adão, que mesmo tendo tantos saberes, ele é sempre tão humilde, tão acolhedor, tão amigo, né? Então, realmente, a gente não está aqui jogando confete nem rasgando seda. O Adão sabe do nosso apreço por ele e também da comunidade, né? Porque não foi em vão que ele foi escolhido como representante da nossa comunidade. E vai falar hoje aqui sobre uma data muito importante para todos nós, que é o Dia da Consciência Negra, sempre lembrado nos meios de comunicação, nas escolas, nas comunidades, pelos grupos ligados à cultura afro, mas que também o programa de hoje, né, Nilza, quer que essa data também seja estendida a outras pessoas, para que a gente possa refletir sobre isso. Exatamente. Olá, pessoal. Um olá para a mesa aqui, né, para o nosso convidado especial, pessoa maravilhosa, Denise, Sérgio. É sempre bom a gente saber que a gente, de certa forma, contribui em levar conhecimento, esclarecimento e, muitas vezes, o que realmente está acontecendo, né? Esse tema da consciência negra, que é muito importante, mas que a gente sabe que ainda tem muitos percalços no caminho, né? Quando a gente fala de humanidade, a gente fala no todo, mas me parece que em determinadas atitudes, determinadas ações, a coisa não funciona bem assim, né? Dá para se dizer que houve uma melhora? Acredito que sim. Porém, é minha opinião, passos lentos, né? Isso depois o Adão vai me dizer se eu estou certa ou errada. E falar do Adão, que é o nosso convidado, eu diria até que é fácil. Por que é fácil? Porque é sempre muito fácil a gente falar de quem a gente gosta, né? De quem a gente admira, de quem a gente respeita. E eu admiro muito, muito, muito o Adão, respeito o Adão, por tudo que o Adão foi, é e tenho certeza absoluta sempre será esse grande ser humano. Alguns fatos, algumas datas, né, Adão, passamos muito junto, muito próximos. Verdade. Sempre me estendeu a mão, né? Tanto quando se falava de gincana, quando eu, diretora da escola, era um grito para o Adão e ele estava ali, de parceria firme, né? Isso não tem preço, né, Adão? Enquanto mãe, para levar a nossa caçula para a faculdade. Primeira vez que eu deixei a minha pequena Dai sair do butiá sem eu, foi quando o Adão chegou para mim e disse: fica tranquila, porque ela está comigo. E eu disse: Adão,
é tua. Pode levar. Um bem mais precioso, hein? A outra que eu quero explicar, deixar isso assim, sempre ele sabe. Ele sabe da minha eterna gratidão. Aqui é para quem não sabe. Quando a minha também, pequena Dai, entrou na Universidade de São Leopoldo, o Adão estudava lá. Tamanho desespero meu de saber que São Leopoldo era a faculdade de Unicinos parecia uma cidade e que a minha filha tinha que encontrar o ônibus. O que eu fiz? Adão, pelo amor de Deus, toma conta. E o que ela chegou e disse? Ele me ligou e falou, fica tranquila, já está no ônibus comigo. Ela chegou e falou, mãe, foi me buscar na porta da sala de aula. Eu disse, se não fosse, não seria o Adão. Gratidão, Adão, por toda a nossa caminhada. Eu espero que ela dure por muitos anos. E assim, de público para todo mundo saber, é um dos seres humanos que eu mais admiro, se chama Adão Caíto. Seja bem-vindo. Nossa Senhora, hein, Adão? Que responsa. Mas assino embaixo. Tudo verdade, né, Adão? Assino embaixo nas toda essa trajetória nós passamos juntos. Verdade, né? Então, agora eu vou me apresentar. Não preciso, né, gente? Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Entre Linhas com vocês. Posso dizer que aqui na atualidade eu estou em casa também, porque por diversas vezes a gente já teve a oportunidade de estar, mas sempre a gente fica com aquele friozinho da barriga, né? É verdade. Porque é um compromisso muito grande no momento que a gente se propõe a falar sobre algum assunto, e também porque essas palavras, esse momento, ele fica eternizado através da TV. Então, e vai passar para muitos lares, para muitas pessoas, então a gente tem que ter este cuidado, esse olhar muito atento naquilo que vai se falar e com propriedade, porque também não adianta eu vir aqui falar palavras que vão se perder ao vento. Mas de antemão agradecer o carinho, o convite de vocês, meninas, e eu vou dizer que hoje nós estamos numa gangue pedagógica, né? Porque os três professores... Os três professores, né? Mas é uma gangue pedagógica do bem. Eu já ia dizer, mas a gangue é do bem. Do bem, é uma gangue do bem. E muito obrigado pelas palavras, me sinto assim lisonjeado, né, e até emocionado, mas sabe que quando a Neuza estava falando, a Denise estava falando, muitas coisas nos vêm à mente, né, e a gente começa a passar, meu Deus, tanta coisa que já passamos, que a gente vivenciou, que a gente propiciou para algumas pessoas, e isso é muito bom. É sinal que a gente contribuiu e que pode contribuir para as coisas serem melhores, efetivamente melhores, né. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, então, por que eu estou com essa roupa tão colorida, por que é importante falar sobre este tema, e o olhar do Maracatu, que é o grupo que eu pertenço, dentro da consciência negra, que é um olhar um pouco mais lúdico, né? Porque nós temos vários olhares quando a gente fala sobre a questão da consciência negra, mas nós nos propusemos lá em 2009 a ter um olhar mais lúdico, porque muitas vezes essa questão da consciência negra, do racismo, do preconceito, ele tem um tom muito pesado. Muito hostil, né? Muito hostil e que machuca tanto um lado quanto o outro da sociedade, né? Eu acho, Adão, claro, que assim, aqui tu também pode, né, fazer essas, é porque a gente chega na idade que se tu não disser na hora, depois tu não lembra. Mas eu acredito, Adão, que isso que tu coloca é fundamental, porque na minha concepção, por que tem toda essa celeuma ainda em questão em torno do racismo? Porque justamente é a forma como está sendo tratado, né? Porque hoje ninguém mais pode falar nada que aquilo já tem um cunho, né, de agressivo. Pejorativo. E a gente sabe que a agressão, ela não está na palavra propriamente dita, ela está na intenção, né, e no uso daquela palavra, como aquela palavra foi usada, né. Então é muito disso, né, é tratar a questão da consciência negra, o que realmente a gente tem que trabalhar, né, conversar sobre isso. Não é só o racismo, né? Porque não podemos ficar só no vitimismo. A gente tem que pensar que
assim como tem o Dia da Consciência Negra, poderia ter o Dia da Consciência Branca e da consciência indígena. Na realidade, enfim, Denise, né? assim, existem várias narrativas. É. Né? E aí as pessoas se aproveitam dessas narrativas para proveito próprio. Né? Para discursos, muitas vezes, plataformas, de grupos, né? De ideologias, e até se utilizando da manipulação de massa. Né? E nós, quando nós entendemos que a questão do negro, ele é um cidadão. Então, dentro do Grupo Maracatu, a gente busca a cidadania, ao respeito ao cidadão. Ele é branco, ele é preto, ele é amarelo, Não importa. não importa, ele é um cidadão, ele tem, né, os seus direitos, e ele, dentro da sociedade, ele merece respeito pelo que ele é, pelo ser que é, porque nós, independente da nossa raça, da nossa cor, nós somos seres humanos. E é isso que a gente visa mudar esse discurso, que é uma coisa interessante. Nós queremos ser respeitados enquanto comunidade negra, mas também temos que respeitar. Exatamente. Senão nós vamos estar cometendo o inverso. Aquilo que a gente não quer que acometam contra nós, nós não podemos acometer contra os outros. Verdade. E no nosso grupo, no nosso discurso, a gente sempre imagina agregar, juntar. O que hoje, e às vezes talvez isso contribua negativamente, é porque a gente está desagregando, a gente está dividindo. Estamos colocando uns de um lado e outros de outro, e fazendo com que eles se degradiem. E não é isso. Enquanto a gente quer respeito, a gente quer dignidade, a gente quer cidadania, a gente quer para o povo brasileiro, que a gente sabe que é mestiço. Ah, com certeza. Sim, aí as pessoas me dizem assim, mas nós temos a maioria dos pobres são negros, a maioria dos negros não tiveram oportunidade à escola, à moradia digna, à educação, à saúde básica, à assistência social, à dignidade. Verdade? Mas aí nós temos que observar, e aí é uma questão de números, que a maioria da população do Brasil é negra ou mestiça. Os maiores números de contingentes de afrodescendentes fora da África é no Brasil. Então, quando a gente fala em números, realmente é um problema histórico, e nós temos essa questão do preconceito, do racismo, e tem que ser discutido, tem que ser debatido, e tem que ser resolvido, porque não adianta só debater para trocar figurinha e não resolver. Mas nós temos um problema social muito grave, uma má distribuição de renda, e que precisa ser resolvida. No momento que nós virmos isso como importante, que a nossa sociedade é constituída de uma maioria de negros ou mestiços, e aí eu posso dizer com propriedade, porque eu também sou mestiço, porque lá no cerne da minha família eu tenho um pouco do sangue negro, como a maioria de nós sou mestiça. Né? Eu sou Então, nós temos que ver assim, será que o problema é a cor? Claro que não. Não. O problema é a falta de possibilidades que o governo, né, ou a sociedade tem de lidar com as comunidades que estão realmente, a maioria, subjugadas e que estão marginalizadas, mas aí a gente vê, aí vamos pegar a periferia da cidade. Só tem negro? Muito, 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 muito boa essa tua colocação. Então a gente tem que ter este cuidado, este olhar. E até porque se tem bastante negro, se tem pouco branco, mas nós temos que cuidar de todos. Exatamente. Tu sabe, Adão, que uma das coisas que eu coloco, né, é essa questão, né, que nem sempre dá para a gente ter um número, né, nem sempre. Tem uma estatística, aquela coisa toda, mas muitas vezes tu não tem um número real, né? Se tem tanto negro no Brasil, então nós temos tantos mestiços no Brasil e brancos. E quando se fala de falta de assistência, se fala no geral. Não é só porque é negro. A gente sabe que isso acontece no geral, acontece no branco, no mestiço e no negro. Então não vamos pegar esse tema para levar
a discussão não é tão simples assim, né? Claro. Não é separar. Não é separar. Aí que tá. Nós não podemos segregar mais do que já segregaram no passado. Exatamente. E outra coisa que nós não podemos mais agora é seguir, porque nós vamos ter que dar o intervalo para o nosso patrocinador. Mas vocês já viram que o assunto é bom, é desafiador, e é por isso que vocês vão continuar conosco. Oportuno. A gente já volta. Tem muita coisa que a gente tem que discutir realmente. E uma delas, né, que eu acho importante, é a gente parar de achar ofensa onde não tem. Né? Vitimizar. Porque eu quero agora fazer uma brincadeira aqui, um jogo de palavras. Eu vou perguntar pro Adão. Adão, então a coisa está preta, né, Adão? Não pode mais falar. Não pode mais falar isso. Então, assim, ó, o que é o preto? O preto é uma cor, né? O negro é uma raça. Exato. Então, começar por aí, né? O que o preto, ele simboliza? Uma situação que não tá muito clara, uma tristeza... Enfim, tem várias conotações culturais, né? Culturais a respeito. Questão da cor preta. Agora eu posso dizer assim, mas a coisa tá preta, né, Adão? É a eu cor. não estou ofendendo os negros. Lógico. Né? Mas aí vai do que? Da interpretação. E da intenção. Da intenção. Né? Da intenção. Da intenção. Então, conversar. O Adão esteve conosco em alguns meses ou anos atrás, quando tínhamos o programa Mulheres ainda, e ele foi, o Adão e a dona Alessi, se não me engano, enquanto membros do Maracatu, lá na sede do Maracatu, e a gente conversou sobre essa questão. E Adão, e de lá para cá, isso que a Nilza tocou no primeiro bloco, tu percebeste, até enquanto Maracatu, que o movimento aumentou, teve alguns avanços, infelizmente não está ainda como o grupo deseja. O que interfere nisso? Se a pessoa que está nos assistindo quer ser um Maracatu, pode vir a ser um membro do Maracatu? Como é que funciona isso? Porque a gente tem que explicar para as pessoas. Lógico, né? lógico. Bom, sobre a questão das mudanças, das melhorias, né? Eu vou te dizer que não houve muita mudança daquele período para cá. Realmente, assim, um avanço, porque as pessoas são resistentes. Todas as pessoas. E aí a gente trabalha num contexto assim, não vamos separar, nós vamos agregar, nós falamos da nossa comunidade. Então, nós temos questões culturais muito fortes, enraizadas, e que não deixam que a coisa avance. Nós temos um progresso dentro da legalidade da lei. Temos um progresso na oportunidade de vagas, por exemplo, nas escolas, com a questão das cotas, esse trabalho todo que tem sido feito, temos. Mas existe uma resistência, inclusive, da comunidade. Na compreensão disso. Na compreensão disso e como isso pode contribuir para a melhoria da situação. Da própria comunidade. Da própria comunidade. Até porque nós tivemos um encontro um tempo atrás e foi muito propício, de uma pessoa que diz assim: eu não gostaria de estar na universidade por cota para chegarem para mim e dizer assim: tu está aqui porque tu é negro. Eu gostaria de estar na universidade porque eu estudei, eu passei e o meu mérito pela minha nota. Foi uma pessoa negra, né? Mas eu também ouvi, né? Então assim, me preocupa porque no entendimento disso, né? Nós temos essa resistência porque é um outro olhar. A própria comunidade negra não entende. E às vezes quando nós vamos fazer um trabalho assim mais voltado para essa questão do assunto da negritude, da resistência, do contraditório, da questão do preconceito, muitos ficam incomodados, porque muitas pessoas querem esquecer isso e querem daqui para frente. Eu sei que meu avô foi escravo, meu bisavô foi escravo, nós temos que resgatar
a memória deles, porque eles naquele momento realmente foram jogados no olho da rua sem condições, eram analfabetos, não tinham a propriedade para morar, simplesmente por uma questão política também da época, porque não é que a princesa fosse tão boazinha, ela não era boazinha, ela não foi era boazinha. uma questão política, o Brasil ele foi forçado a ter a abolição da escravatura porque eles precisavam empurrar um contingente de pobres miseráveis da Europa que estavam passando fome, que são os imigrantes. Aí então os imigrantes vieram também numa condição subhumana. Claro. Não tanto quanto os negros que vieram nos porões dos navios, realmente. Mas vieram também. Mas vieram numa subcondição. Eu não te cortando, mas assim, ó, eu sempre falei, eu já falei isso aqui, inclusive, né? Que a princesa Isabel não foi tão princesa assim quanto pensavam. Não foi heroína. Não foi heroína de forma nenhuma, porque quando ela assinou por política. Questão política e por pressão da Inglaterra. Exatamente, por questão política e por pressão. Né? Então a gente tem. E outra coisa, eu também ouvi aqui no Butiá de que eu não quero cota. A partir do momento que eu entro numa universidade por cota, já estão dizendo que eu sou inferior ao branco. E eu quero entrar passando no vestibular e com competência tanto quanto. E sabe como é que acontece isso, Musa? Porque nós temos o problema da pobreza, né? E aí dizem assim que a maioria dos negros são pobres e estão na periferia. Então vamos resolver o problema da pobreza. Vamos dar emprego, vamos dar comida, vamos dar condições para que o preto que está na periferia, ele possa progredir, que ele possa estudar, que ele possa trabalhar. Mas o branco também, né? O branco, e nesse sentido, o branco né, também, né? É uma questão social. E aí, assim, volta um olhar, isso é muito meu, de repente eu posso até ser mal interpretado. Mas o importante seria nós termos uma boa formação lá nos anos iniciais. Ah, sim, a base de tudo. A base, é o inicial dessa criança. Exatamente, na educação infantil, nos anos fundamentais, a criança que for para a escola, ela vai ser assistida, ela vai estar bem alimentada, ela vai estar bem vestida, ela vai ser bem alfabetizada, ela vai conseguir ler, interpretar e ela não vai precisar nem de cursinho. Exatamente. Ela vai ter uma educação de qualidade. Exatamente. O pai dela vai poder estar trabalhando, a mãe dela vai poder estar em casa ou vai poder estar trabalhando. Se os dois estiverem trabalhando, essas crianças vão poder estar numa creche. Isso é condições de dignidade. E de cidadania para qualquer raça. Aí no momento que eu tiver tudo isso lá na base, quando eu tiver a idade de ir para a faculdade, eu não preciso de cota, porque aí eu vou competir em par de igualdade com qualquer um. E quando tu falaste a questão do o avô, o bisavô que foi escravo, que a gente vê que muita gente não gosta de reviver. Tem muitas pessoas que não gostam, mas também tem a questão do orgulho, né? O orgulho das minhas raízes. Exato. O orgulho de quem eu sou, da onde que eu vim. Eu tenho um exemplo interessante da doutora Iris, que é a nossa presidente do Tribunal de Justiça. Ela é mulher e ela é negra. E ela disse, no discurso de posse dela, ela disse, eu sou mulher e eu sou negra, mas eu estou aqui pela minha competência. Exatamente. Então, assim, ela poderia dizer, porque eu poderia ter vindo antes por causa da cota, porque se inferiorizar, se vitimizar, né? Ela disse, pelo contrário, eu sei que enquanto mulher eu tive que batalhar mais para galgar esse espaço, enquanto negra a situação financeira talvez da minha família não fosse tão boa, mas eu estou aqui por mérito meu, pela minha inteligência, pela minha capacidade. É o que eu digo, sabe, Adão? E aí me preocupa, porque aí às vezes a gente cria um discurso vitimizando e fazendo com que as pessoas engulam isso, coitadinho, coitadinha, porque agora não. E isso está acontecendo, como a comunidade negra está acordando para isso, agora estão jogando isso para a comunidade indígena. Sim. Para manter eles lá também
fechadinhos, atrasados. E esses dias eu ouvi também de uma mulher indígena e ela dizendo assim, por que índio não pode tomar banho de chuveiro em água quente? Quem é que diz que o índio tem que tomar banho gelado no rio, na sanga? Por que índio não pode plantar? Tem a grande discussão também, né, que é uma minoria, que na realidade a minoria no Brasil são os índios. Os negros não são minoria. Eu discuti com um colega Edil, um tempo atrás, que havia aquela coisa, porque ele defende as minorias. Eu digo, não, tu não defende as minorias, tu defende as maiorias, porque se tu for pegar o censo do IBGE, a maioria da nossa população é negra e mestiça, então são maiorias que talvez não tenham acesso, não tem as condições necessárias e que o governo está deixando de dar aquilo que eles merecem. São maiorias. Então, para com esse discurso. A minoria, eu concordo plenamente. Né? Índios, são índios. E aí ela colocou muito bem, com muita propriedade, ela disse assim, eles querem segregar a nossa gente a ficar isolado, no meio do mato, sem condições de desenvolver as aptidões. Então, porque a índia é burro, não pode aprender, não pode ler, não pode cultivar a terra, e é proibido porque o IBAMA não deixa. Eles têm a posse da terra? Tem, mas eles têm que ficar segregados lá, recebendo as migalhas, porque eles não podem evoluir, eles não podem explorar a terra deles. E aí eu te pergunto para vocês. Evolução na questão desumana? E uma coisa, perguntaram para uma grande maioria, digamos assim, fazer um plebiscito para a população, se é isso que ela quer? Porque eu venho com um discurso e defendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. Mas são sempre os mesmos e não o fazem. Mas não perguntaram para a comunidade se é isso que eles querem. Já pararam para pensar se de repente a nossa comunidade negra quer uma outra forma de agir? Exatamente. Uma outra forma de manutenção e de resgate, e de ser reconhecido, de valorização, de ser reconhecido. A gente não tem números. É que nós não temos essa... Nós temos, né? Nós, educadores, temos. Quem tem que ter esse olhar são os governantes, né? E até as organizações, e até os que representam as organizações. Mas eu posso fazer um viés dessa questão dos governantes, né, e da comunidade política, que infelizmente, ou felizmente eu faço parte hoje. Pouco eu vi e eu vejo, e não sei se verei, quando se reúnem para falar sobre políticas públicas, a problemática da comunidade. Não. A discussão é o que eu levo, o que eu tenho, quantas cadeiras eu vou levar, quantos CCs. Exato. E aí é uma problemática muito séria. A gente não fala no povo e para o povo e o que o povo precisa. Sabe, Adão, que assim, a semana passada eu falei na minha casa assim, que muita coisa me incomoda, muita coisa me irrita, me tira do sério, mas que eu sou um grão de areia no mar. Por quê? Porque eu faço parte da comunidade e a comunidade não é ouvida. É muito ruim tu dizer, né, que é muito bonito dizer que todos nós temos vez e temos voz. Tá? E aí eu te pergunto, sério? Sério que temos vez e temos voz? Aí nós temos duas coisas para analisar, que nós vamos talvez iniciar o próximo bloco, porque a gente já está perto do final desse segundo, que é o seguinte: a meia-culpa nessa não voz, né? Porque assim como há uma estratégia de pensar as coisas sem ver os meandros, também há uma estratégia de recebê-las sem questionamento, né? Então, quando Adão fala a questão da escola, que é a base, a gente defende a escola sempre, em todos os temas a escola está sempre presente, porque é ali que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Porque a comunidade unida, ela pode não mudar num primeiro momento as coisas, mas que ela vai fazer um barulho, vai. E é esse barulho que é temido, seja do negro, seja do índio, seja da mulher, de qualquer grupo, né? Só que a gente foi educado a receber uma ordem
e a não questionar essa ordem, né? Veio pronto e por quê? Porque questionar te exige um pouco mais, te exige posição, em primeiro lugar, te exige desestabilizar, né? Te exige mudar uma postura que muitas vezes é repelida porque não é compreendida. Então, a questão ela é muito ampla e muito complexa. E está aí o vereador, a professora, aonde a gente tem esse poder, nós aqui hoje na bancada, onde a gente tem esse poder de dar uma cutucada nas pessoas para que elas se alertem disso, é que a gente só vai ter voz quando a gente deixar de dublar e cantar de verdade. E sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto, mas é exatamente disso que eu falo. Eu acho que eu não vou poder falar agora, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso. E vocês que estão nos assistindo já podem fazer essa reflexão. Será que eu estou me fazendo ouvir até dentro da minha casa? Né? Um exercício que é bacana de se fazer e é um hábito que se cria. Tá? Então, a gente já volta, já de sola nessa temática. Fica com a gente. Terceiro bloco, professor Adão, vereador Adão, membro do Maracatu, que está hoje aqui nos dando uma aula de história, né? E nos provocando a chegar até vocês para uma reflexão um pouquinho diferente daquela que a gente vê sempre na Semana da Consciência Negra. A gente conversou sobre várias coisas e eu só queria lançar a seguinte questão. Antes da gente chegar no Maracatu, né, Adão, que nós vamos conversar sobre Maracatu. Que a gente possa, né, Nilza e Adão, começar a pensar nessa Semana da Consciência Negra, porque o que eu vejo, assim, a mídia? Eles estão reprisando aquela história daquela torcedora que chamou um jogador de macaco, né, do Grêmio, se não me engano, há alguns anos atrás. Vamos parar de puxar esses exemplos negativos e de rótulo que nos faz reforçar a questão do racismo e vamos começar a pensar em exemplos legais para trabalhar a consciência negra, porque a gente tem muito negro inteligente, muito negro que canta muito bem, muito negro, que dança muito bem, né? A Alcione maravilhosa, que eu adoro, né? Vamos pensar, eu acho que a mudança de olhar passa por essa questão. Eu tenho uma família negra que não tem diferença nenhuma dos meus irmãos, né? Inclusive a Sandra é a madrinha da minha pequena Daiane. O Jorge é um irmão que eu tive desde a infância, né? Que a minha mãe ajudava muito. E a gente se tornou praticamente uma única família. A Nusa, minha afilhada, né, comigo muitos anos. A Ana, que esteve recentemente no Brasil, que ela está na Alemanha, faz um trabalho maravilhoso. Então, eu não tenho essa questão. Eu sou, né, eu não sei se é bisneta, parece que é bisneta, de negro, né? E até digo, né, para eles, olha, vocês são descendentes de negros. Eu sou e tenho orgulho disso. Tenho orgulho dos meus amigos. Mas uma coisa que eu quero alertar aqui no programa hoje, que a escola é o primeiro passo, é onde a criança vem socializar, começa a socializar. Mas eu tenho que estar atento no que eu estou socializando meu filho em casa, para que ele não repita, porque a criança é pura, a criança é inocente. E muitas vezes o que ela diz é porque ela ouviu. Foi porque ela ouviu. Né? Então, na condição de prof, na condição de orientadora, cuidado com o que está dizendo para o teu filho, para a tua filha, com relação à humanidade, à sociedade, a solidariedade, a empatia, o respeito, não só pela família, mas pelo outro.
repetindo coisas, dizendo frases feitas sem pensar, fazer graça, né? Eu sempre digo fazer graça pro diabo rir, porque no momento que tu faz uma piada pejorativa com alguém... Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma para esse alguém, né? E o maracatu trabalha nessas questões, assim, desse resgate. Trabalha há muito tempo. Até porque lá no maracatu a gente tem essa ideia, assim, nós temos que agregar, unir forças, porque nós somos todos iguais. Então, quando o pessoal pergunta assim, como é que faz para entrar no maracatu? É só entrar. Independente de ser gordo, se é alto, se é baixo, se é novo, se é velho, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é gay, se é hétero. Tu és um ser humano. Tu és um cidadão, uma cidadã que merece respeito. Adão, pode responder para nós como tu chegou no maracatu? Eu sou um dos fundadores do maracatu. E assim, nós chegamos no momento em que Butiá vivia uma crise até da cultura do carnaval. Nós, em 2009, nós tivemos um amigo que era do maracatu também, o Zecão, que foi rei Momo por muitos anos, e ele foi homenageado em 2009. E bem no ano que ele foi homenageado, que sempre homenageia uma pessoa, né, no carnaval, não tinha nenhuma escola para desfilar em Butiá. Tínhamos o carnaval de rua, que aí é uma outra discussão que se tem, que foi feito tipo uma moamba, mas não tinha nenhuma escola que o Zecão participou, e ele foi presidente de escola de samba. Isso. Ele cantou na harmonia, ele participou intensamente do carnaval de Butiá, e depois foi rei Momo por muitos anos. Sim. E aí o saudoso Luiz Carlos de Souza, meu vizinho, meu amigo, meu parceiro, fundador do maracatu também, junto com a Claudete, com o Dinho, com o falecido Cezinha, que também nos deixou, que é fundador do maracatu, a professora Terezinha, nós estávamos muito chateados, porque o nosso amigo ia ser homenageado... Carentes de um bloco. Carentes de um bloco, e até porque assim, sempre foi assim, no carnaval era uma cultura de Butiá que se perdeu, que o homenageado sempre, a sua entidade raiz, ia buscar ele, ia fazer uma homenagem para ele, porque era o homenageado do município, mas não deixaram de ser da entidade, e não tinha. E aí nós queríamos homenagear ele. E aí como é que nós vamos fazer? Vamos criar um bloco. De última hora, vamos criar um bloco, temos que criar um bloco. E aí, como toda aquela questão assim, como é que nós vamos homenagear o Zecão? O Zecão é um rei negro, que é o rei Momo. Aí nós nos inspiramos no maracatu de Pernambuco, que era um deboche à corte portuguesa, aonde se traz uma corte negra, tem o rei, a rainha, e vários elementos da cultura africana, inclusive a alusão à calunga, que seria uma criança morta, uma boneca que representa uma criança morta, uma entidade. Então, tem vários elementos da cultura afro de uma forma delicada, de uma forma bonita, suave, e que dá igualdade de condições, respeitando as diferenças de cada um, e traz todo mundo numa corte festivamente. E como nós poderíamos exaltar a beleza do Zecão, da alegria do Zecão, da cultura negra em Butiá, se não seria através de um grande maracatu? Aí a gente fez um maracatu estilizado. E aí nós recebemos o primeiro preconceito, que vige até hoje, porque... Um ranço da nossa cidade. Aí eu digo que a nossa cidade é conservadora, porque como a gente não tinha ainda uma bateria própria, e eu tinha ido para o Nordeste, eu trouxe um CDzinho, né, de maracatu, com as toadas de maracatu. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos botar um CD, vai tocar um CD, nós vamos entrar com um todo, vamos levar o nosso rei, vamos largar ele lá no palanque oficial. Quando deu uma toada de maracatu, ela é o ritmo do tambor. E aí muitos da comunidade naquele ano disseram assim que nós estávamos fazendo uma macumba. Candomblé. No centro da cidade. Eu não podia acreditar que vinha isso agora. Não, mas eu tenho que contar. E até porque o Luiz Carlos, né, o que ele fez? Nós enculturamos o maracatu que a gente trouxe lá, e inclusive nós pegamos algumas coisas da religião afro, porque a religião afro foi a única coisa que restou do negro e que conta a história do negro no Brasil, porque quando ele chegou aqui, ele foi
literalmente rasgado das suas vestes, da sua cultura, da sua religião, de tudo que ele tinha. Foi despido da sua de tudo, cidadania, né? Da sua humanidade, porque aí ele era objeto disso. Então ele foi despido disso tudo. E aí a cultura negra, a religião de matriz afro, ela foi um dos únicos meios que o negro teve para preservar a sua história, a sua cultura, a sua religiosidade e a sua identidade. E aí nós buscamos nisso. E aí o Luiz Carlos veio incensando. A primeira coisa, nós incensamos a avenida para tirar tudo que não prestava. Show de bola. Né? E ele veio incensando. E aí largamos uma toada de maracatu muito forte, né? E aí disseram assim, estão fazendo saravá na avenida, no carnaval. Aproveitaram o carnaval para fazer um terreiro. E é verdade. Porque não é feio, não é ruim. Mas é uma cultura. É da cultura, até porque não era para prejudicar ninguém. Olha a questão da intenção aí que a gente falava antes. Não é o que é dito, é a intenção com que é dito. E assim, a intenção do vimos para trazer a cultura e como ela é, nua e crua como ela é. E foi assim que nasceu o maracatu, para agregar, para juntar forças e para lutar contra essas desigualdades, esse preconceito e representatividade e mostrar o que o negro, a negra tem de bom, de belo, de bonito, de importante, de inteligente, porque nós tivemos e temos assim, negros que fizeram história e fazem história, João Cândido aqui de Encruzilhada do Sul, várias negras que fizeram história no Rio Grande do Sul e que até pouco tempo eram desconhecidos e agora a gente está trazendo o nosso bispo Dom Gílio, que é católico e que foi um dos primeiros bispos negros do Brasil, que depois foi bispo de Salvador, e aí a nossa negrada foi na ordenação dele aqui em Santa Cruz. Olha só, ele era bispo, era negro e era da Diocese de Santa Cruz, que só tem alemão. Vê só, né? Mas o Dom Gílio nunca teve esse problema, mas ele levantava a bandeira da negritude, mas com esse olhar de empoderamento do negro enquanto cidadão. Mas tem que ser. Né? E é isso que a gente traz no Maracatu. É diferente do olhar discriminatório. Qualquer um que queira participar do Maracatu sempre está de portas abertas, porque nós precisamos da pessoa, do cidadão, da cidadã, e aquele que quer contribuir com a cultura de Butiá, com a beleza da cultura do negro de Butiá, que foi por muito tempo invisibilidade também, né? Foi invisibilidade. Então, naquele momento a gente não tinha, nós criamos, nós montamos, e aí de 2009 nós já estamos com 2023, né? E continua firme. Sempre firme. Apesar, com ajuda, sem ajuda, esses tempos estava com uma função aí que não ia sair carnaval, e aí nós dissemos, o Maracatu vai sair. Ah, mas não sei o que, não vai ter carnaval. Não sei se vai ter no centro. Nós vamos descer para a Várzea, e lá onde foi a nossa raiz, que é lá na Várzea de Butiá, na periferia de Butiá, o Maracatu vai passar para lá e para cá na João Carneiro, né, que é uma rua de chão ali. Vamos botar umas luzinhas, como dizia a saudosa Dona lá, e nós vamos desfilar para nós mesmos, nós vamos fazer uma batucada. Né? Tá, mas eu ouvi alguma coisa, não sei se, né? Eu ouvi alguma coisa a respeito de que estão trazendo o carnaval esse ano. Todos os anos eles estão trazendo carnaval. Não, 24, mas assim, é muito complicado, né? Porque se criou uma cultura em Butiá também e que acabou com o carnaval de rua. Há muitos anos atrás nós tínhamos um carnaval belíssimo em Butiá, que as pessoas vinham de fora para assistir o carnaval e as criações que eram feitas, os carros alegóricos, quando competiam as escolas entre si, e aí nós temos a União da Vila, Surgiu na Hora, Império da Baixada, Ases de Ouro, Imperatriz do Brasil, Unidos no Samba, o Bloco do Boi, e vários que sucederam. Só que aí, uma determinada época, uma determinada gestão, disse que nós teríamos que fazer o carnaval popular, que este carnaval de rua não era popular. E que nós íamos trazer uma banda que a gente ia largar na praça, e que se quisesse fazer o carnaval de rua, fizesse, mas depois ia fechar com uma grande banda na praça, um show na praça ali, fazer o carnaval popular, para o povo ir lá se divertir. Ok. E aí já não deram mais a oportunidade de concorrência, de as escolas concorrerem entre elas. E aí foi diminuindo, né? As escolas foram perdendo o ânimo, a vontade, os incentivos, as pessoas... A Neuza fazia uma fantasia belíssima. A nossa saudosa Dona Filhinha, que vai ser homenageada, inclusive, né? Ela juntava osso, juntava latinha,
para vender, para fazer a fantasia dela. E ela dizia, Luiz fazia, meu filho, eu tenho aquele vestido lá, mas eu vou botar mais um babado esse ano. Ela botava mais um babado, mais uma renda e enfeitava. Às vezes a gente recuperava as fantasias, principalmente não surgiu na hora. E o Luiz depois, né, tomou para si assim, fazer muito com reciclagem. Sim. E aí o que aconteceu? Nós perdemos essa essência do carnaval. E aí a ideia do maracatu é o resgate da cultura afro-embutiá. E que pena ter perdido, né? Que pena, né? Mas foi uma questão de gestão. A gestão que entendia que não eram interessantes os desfiles de rua, mas sim a festa popular do carnaval na praça. E se pegou. No momento que não se tem mais essa concorrência, a gente sabe até pela gincana. Se não tem concorrência, as equipes se desmotivam. Eu vou fazer por fazer. A Nilza, se tinha uma fantasia bonita e ela sabia que ia concorrer e que tinha ponto e valia o troféu, ela caprichava. No momento que só passar ali na frente não tem... Tarefa cumprida. Tarefa cumprida? A gente sabe bem isso, né? Então, a gente sabe bem que é tarefa cumprida. Acabaram com o Carnaval de Butiá. Mas a essência do Carnaval continua. E quando a gente se reúne, o povo do maracatu e esses que são remanescentes das escolas de samba, a gente escuta as histórias e aí o bom do carnaval antes, né? Montando carro alegórico, fantasia, os preparos, pregando lantejoula na mão, coisas que não se tem mais. É nesse pregar lantejoulas, nesse trabalho coletivo que está a força da que se reúne e que se mostra o valor das pessoas, da amizade, do carinho, do respeito, e que se não se segrega ninguém, porque assim, não vamos longe, e aí vem a questão não só do negro, é do deficiente físico e intelectual. O Luiz dava banho na Anacleto para poder desfilar no carnaval. Nós temos vários meninos especiais na bateria do maracatu, né? Coisas que o carnaval agrega, que a cultura agrega. É mágico, né? É mágico e que todo mundo merece. Eu já ia dizer que todo mundo merece e que todo mundo tem essa oportunidade, né? E se tu é diferente, mas na hora do desfile tu é igual. Exatamente. Tu é rei, tu é rainha. Porque a beleza e o esplendor do carnaval é isso. Eu sou um ser humano comum o ano inteiro, mas eu trabalho o ano inteiro para me tornar rei ou rainha no momento do desfile. Ai, coisa mais linda. A gente vai ter que dar um intervalo e vamos voltar para o último bloco. Que pecado o nosso último bloco. Mas não é porque é o último que vai estar menos interessante. Claro que não. Fica conosco que a gente já volta. Sou de lá, África. Já começou. Gente, eu tô aqui me sentindo uma rainha. E por que não? E deve. Eu quero que o Adão diga o nome dessa... Não é boina, não é chapéuzinho, é... Equeté. Tem toda uma simbologia, né? Tem. E eu, nos bastidores, perguntei para o Adão, queria botar esse chapéuzinho aí. E ele já me corrigiu, Equeté. Né? Por quê? Simbolizando que qualquer um de nós pode começar a mudar esse olhar e a sentir muita honra de fazer parte de uma consciência negra, né? Adão. De um pensar diferente sobre a raça negra e a sua importância. E em descobrindo a importância da raça negra, eu descubro a minha própria. Porque já vimos aqui que ninguém de nós é 100%. Não tem raça pura, né? Brasileiro? Não tem raça puro. É um índio. Eu queria que o Adão colocasse o que nós estávamos discutindo agora, quando eu pedi para botar o Equeté, essa questão de não atrelar o negro à pobreza também. Mas antes dele te responder, deixa eu só perguntar assim, em poucas palavras, origem do Equeté. O Equeté, nós temos diversas da indumentária africana, mas o Equeté em especial a gente traz do Marrocos. Do Marrocos, porque lá no Marrocos, inclusive, eles têm investimentos, porque na África nós tivemos também uma ligação muito próxima com os dominadores do Oriente Médio, né, com os árabes. Né? Então é uma mistura também, é como no Brasil aqui. E o Marrocos ele tem uma mistura com a cultura árabe
né? E eles têm, então, aquela vestimenta, eu mesmo aqui, eu tenho uma vestimenta curta, mas eles têm uma vestimenta larga, assim, longa, né? Um camisolão, que a gente chama de camisolão, tem um nome específico que agora não lembro, e tem o equeté, que é do Marrocos, específico do Marrocos, inclusive tem uns que tem um adorno ao lado, assim, e tem vários com joias, com pingentes. E então nós temos a cultura africana, ela é extremamente rica porque a África é rica, né? Bom, vamos começar do princípio, né? A humanidade surgiu na África. Nós todos, brancos, amarelos, pretos, brancos, gordos, magros, somos descendentes, pelo que conta a ciência. A origem da vida foi na África, então já começa por aí. Nós temos a África muito rica. Olha a cultura egípcia. O Egito foi uma civilização riquíssima. O Marrocos, a própria África do Sul, Madagascar, a Etiópia, e aí nós vamos trabalhar sobre a questão das religiões abraâmicas. A rainha de Sabá, ela tinha um papel extremamente importante nos tempos de Salomão, onde eles faziam as negociações, e a rainha de Sabá era de onde? Da Etiópia. Hoje a Etiópia vive uma pobreza pelas guerras, pela miséria que foi instaurada pela política local. Claro, né? Exatamente. Em muitas partes da África também, pela dominação estrangeira, alguns pela questão climática também, mas a grande maioria é pela questão geopolítica. A gente sabe, né? As guerras internas, as guerras civis que destruíram com a África. E a Etiópia, né? Por favor. Exato. Houve uma devastação, né? Foi desumano. Exato. Né? E nós temos também outras áreas da África que elas não têm. E aí você diz, mas aí é a parte pobre da África. Não. E aí é uma coisa interessante. Quando nós vamos para a África Central, nós temos as tribos africanas, que não é que eles sejam pobres. Muitos são pobres hoje por essa questão política e pelas guerras civis, realmente, pela disputa de poder. Sim. Mas outras tribos africanas, porque elas não dão valor a essa estrutura de casa, de templos, eles têm outros valores. Simplicidade. Pela simplicidade. Não é que eles não sejam ricos, eles são ricos em eles têm uma outra cultura. Uma outra cultura, um outro olhar, tipo o índio brasileiro. Enquanto os astecas, os maios, criavam aqueles templos enormes, os nossos índios têm outro valor. Eles valorizam mais a água, os rios, os animais. Mas a natureza, né? A natureza, essa proximidade mais primitiva com a natureza, que dá um outro olhar de riqueza. Não é o valor do homem branco, do dinheiro, da prata, do ouro, do ferro, do bronze. Isso não. foi é uma outra. O valor não é a moeda. E aí tu imagina tribos africanas que o valor é o velho, é o ancião, e aquilo que ele passa, porque tem a oralidade, a maior parte da cultura africana do centro da África, e aonde nós tivemos os africanos, muitos deles vieram para o Brasil, a oralidade da sua história. Então quem é que passa essa oralidade, essa história? A pessoa de mais idade. Então o valor é no ser humano, na pessoa. É bem assim. No ser, na comunidade, no distribuir, no partilhar. Igualzinho aqui com a pessoa de mais idade, né? Como ela é Mas aí que está. ouvida. Então, nós temos um problema grave de preconceito, de racismo, mas nós temos preconceito com os nossos velhos. Com certeza. Etarismo, que já foi tema aqui da nossa... Exato. Assim como nós somos também objeto de preconceito quando um brasileiro vai para a Europa hoje trabalhar. E que pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser velho. É latino. E eles empurram para fora. Então, é muito complicado a gente... E a gente sabe que a gente não precisa nem sair do Brasil, né? Tu vai a Rio de Janeiro, já tem uma diferença ali contra o gaúcho, digamos, né? Nordestino, São Paulo, nem tanto, mas também, né? Também, Rio de Janeiro um pouco mais, que eu pude vivenciar isso, né? E só que eu bem gaúcha respondi, sabe? Não fiquei quieta não. Então tá, então tu achou que eu sou gaúcha, então eu sou gaúcha. Mas a gente sabe que não precisa nem sair do país, né? Sim, nós temos...
já é aqui, na nossa cultura brasileira. Eu estou para te dizer, Nilza, que nós temos uma verdadeira torre de Babel aqui. Nós não falamos a mesma língua. Não falamos. Infelizmente. Né? Eu falo a que eu quero para mim, tu fala que tu quer para ti, a Denise fala, e aí a gente não consegue se entender, agregar. Não consegue dizer que somos todos brasileiros. E às vezes não é interessante que nós consigamos fazer isso. E aí vem a questão das comunidades, dos grupos. Por que é importante ter o Grupo Maracatu? Por que é importante ter o Moconeb? Por que é importante as comunidades se organizarem? Porque quanto mais afastados nós estivermos, e isso é uma ideia que se tem assim, ó, vamos desagregar, vamos dividir as pessoas e os grupos para que eles não se tornem fortes. Mas isso aí é visível. Então, no momento que nós estamos todos unidos pela mesma causa, nós nos tornamos fortes. Nós estamos nos fortalecendo. E tem que ser por este fortalecimento que a coisa vai dar certo. Porque se não for, é bem como tu falaste. Outra coisa. É divisão. Esse pensamento, esse somar de forças por causas coletivas, né? Porque muitas vezes as pessoas também não pensam coletivamente, e aí tu não vai conseguir, tu não vai mobilizar uma estrutura para uma causa individual. As pessoas têm que perceber, mesmo que alguém te diga, né, que vai resolver a situação, não. É o coletivo, sempre foi assim. Exatamente, só que tem uma visão, né, Adão e Denise, que eu sempre me refiro. Aonde há divisão, do lado, para mim, está o enfraquecimento. Né? Isso é uma coisa óbvia. Onde está a divisão, está o enfraquecimento. Aonde está o enfraquecimento, está o quê? O dominante. E que muita gente não se dá conta, né? De ter esse olhar da divisão. Não temos que dividir, temos que agregar. Somar. Temos que somar. Né? Se a gente tem um propósito, né, a gente tem que pensar em somar. E essa é uma preocupação do Maracatu todas as vezes que a gente está falando, porque assim, ó, só porque eu sou da causa negra, eu não vou ter o branco como meu inimigo. Sim. Né? Eu tenho que pensar que o branco ele tem que agregar comigo na minha causa. Na minha causa. Eu tenho que trazer ele para mim, ele tem que estar junto comigo. E eu vou ter que respeitar ele na individualidade dele, na diferença dele, assim como ele vai ter que respeitar. E como é que a gente aprende a respeitar a diferença do outro? Convivendo. Não, e da mesma forma, conhecendo. Exatamente. E da mesma forma, né, assim como o Maracatu tem essa filosofia do agregar, né, que é muito importante, outros grupos não negros, digamos, e que muita gente não sabe, mas são mestiços, enfim, são mestiços, pensar da mesma forma. Eu tenho que acolher o negro no meu grupo, porque ele faz falta, ele faz parte, e eu só lucro, só engrandeço, só me fortaleço. Então, tem que ter esse olhar em todos os grupos. E aí vem também a questão da educação, é do governo, é nos clubes, é nos grupos sociais. Nas rodas de amigos. Nas rodas de amigos, porque a finalidade é essa. É essa. Seria isso. E aí vem a questão do diferente, da acolhida ao diferente e o respeito ao diferente. No momento que nós fizermos isso, nós vamos estar lutando pela causa do negro, pela causa da mulher, pela causa do deficiente, pela causa do velho, pela causa da criança, pela causa do brasileiro lá fora, do latino, pela causa do pobre e da pobre, que nós temos também, e é muito grande. Com certeza. Na verdade, poderia ter o Dia da Consciência Humana, né? Da consciência negra, para a gente poder... O Dia da Consciência. O Dia da Consciência. O Dia da Consciência. O Dia da Consciência. Sem sobrenome. Porque se eu colocar um sobrenome e criar uma marca, eu já estou fazendo distinção. Exatamente. Eu já estou separando, eu já estou desagregando e eu já estou... Gostei. O Dia da Consciência. Dia da Consciência. Claro que hoje a gente luta a questão da consciência negra porque é uma luta de um grupo. Sim, é um grupo. E ainda é necessário. Mas eu queria
que nós pudéssemos chegar num momento em que a gente pudesse dizer, não é mais o Dia da Consciência Negra, é o dia da consciência de homens, mulheres, crianças, cidadãos e cidadãs, para uma comunidade, uma sociedade melhor, igualitária, que respeita as diferenças. Vamos formar isso? Vamos, eu sou parceiro. Nós, os três, eu acho que não seria suficiente, mas quem está conosco, os nossos... Está nos assistindo, nos ouvindo, se eles agregarem conosco, vierem conosco nesta caminhada, então, aqui, a gente vai fazer a diferença. Vou até ajeitar o meu IQT. Está lançado na TV Atualidade, no dia, que dia do mês é hoje? Que é sexta, mas eu estou perdido no dia do mês. 17. 17. É 17. Então, a partir desse ano de 2023, está lançado para livre adesão o Dia da Consciência, que é bem pertinho ao Dia da Consciência Negra. Vocês topam? Nós topamos Nós aqui. topamos. E fica feito o convite. Então, vocês já sabem, tem 3 pessoas aqui já lutando por isso, e não é brincadeira, é coisa séria, porque a gente aqui, nosso propósito é um só, é provocar a reflexão. E se a gente já começar a refletir sobre isso, a gente já está fazendo essa mudança de olhar, né? Adão, rapidinho, a gente já está no final do nosso bloco, a gente sempre pergunta para os nossos convidados o que representou para ti, o que ficou nas entrelinhas a tua participação de hoje aqui? O que ficou para mim é a oportunidade de passar para o cidadão e para a cidadã que nós temos como mudar a nossa realidade. Tudo aquilo que eu pensar sozinho, eu vou levar muito tempo, ou talvez eu não vá conseguir fazer. Agora, se eu pensar coletivamente, agregando as pessoas, os seus valores individuais, as suas diferenças na nossa caminhada, isso vai fazer com que a gente consiga chegar aos objetivos, ao nosso foco principal. Então, é isso que fica para mim. A oportunidade de passar a minha fala e de agregar as pessoas nessa nossa caminhada. E conto com todos vocês. Parabéns. E a gente, então, fecha com chave de ouro o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência e a participação de vocês. Do Adão nem se fala. Do Adão, e nós gratidão. Estaremos aqui sempre de portas abertas no Entre Linhas para te receber, para a gente poder conversar sobre N temas. Para uma conversa como essa, maravilhosa, gente. Foi extraordinário. Gratidão, Adão. E nós do Maracatu também. Eu IQT é para ti, meu querido. Vou te e o Maracatu também se coloca à disposição da comunidade de vocês, para que nós possamos fazer essa reflexão, né? E que tenhamos mais adeptos a essa nossa causa do Dia da Consciência, que a gente possa ter consciência. E depois da consciência, atitude. É verdade. É uma outra palavrinha que está faltando aí. Atitude, ação. Pôr em prática aquilo que a gente refletiu, que a gente achou interessante de produzir. Até o próximo. Até o próximo. E axé. Axé. Axé.